sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Hoje vou trabalhar com vocês o edital da Marinha, que está aí quentinho, para prova 2019, para começar a trabalhar 2020. E a gente então vai pegar aí os principais pontos do edital e vamos falar um pouquinho também do porquê a gente considera importante vocês terem uma preparação para esse concurso que está em vigor aí da Marinha, para o quadro técnico da Marinha. Então, primeira coisa importante aí são as informações atuais, do atual edital. Então, a organizadora desse concurso é uma organizadora própria, uma banca própria, que é da diretoria de ensino da própria Marinha. O número de vagas, a gente tem apenas uma vaga. Requisito, que é importantíssimo, o principal requisito ele é único e ele fala da idade. Então, isso é um item importante. Para o candidato poder se inscrever a esse concurso, ele precisa ter menos de 36 anos completos em 1º de janeiro de 2020. No edital aparece ter menos de 36 anos de idade no ano do curso de formação. Ou seja, o curso de formação ele acontece para aqueles candidatos aprovados no ano do exercício. Então, começa em 2020. Então, para facilitar o entendimento, tem que ter menos de 36 anos até 1º de janeiro de 2020. Remuneração, que é algo aí bastante importante de fazer uma escolha ligada às Forças Armadas, às Forças Aéreas e aqui no caso a Marinha. O salário é bastante interessante, a gente tem aí em média um salário bruto de R$11 mil. As inscrições do concurso já estão abertas e vão até o dia 12 de abril. E a prova ainda não tem uma data específica definida, mas ela está colocada no edital que vai acontecer na segunda quinzena de junho de 2019. Então a gente tem aí um tempo bastante razoável para trabalhar todos os itens colocados no nosso edital. As etapas do concurso, vocês vão perceber que esse é um edital bastante extenso, bastante longo. A gente sabe que as pessoas têm uma certa preguiça em ler o edital, então a gente fez aí um resuminho para vocês das principais etapas que compõem o concurso. Então, a primeira etapa, prova escrita, objetiva, de conhecimentos profissionais e redação. Então, no dia da prova, a gente vai ter as questões objetivas específicas de psicologia e a prova de redação. E uma terceira etapa, que são os eventos complementares, que eles chamam, que são constituídos de 6 itens. Primeiro, verificação de dados biográficos. O que é isso? É uma verificação de bons antecedentes de conduta, saber se a pessoa não tem nada aí que vá colocá-la como não podendo exercer o seu direito de cidadão, a sua função como profissional. Então, isso é praxe na área militar. O segundo item é inspeção de saúde, que é a perícia médica. E aí você vai ter uma série de requisitos de ordem médicas que têm que ser cumpridos no processo desse concurso. Teste de aptidão física, que também é importante, as pessoas não podem pular essa parte aí, natação e corrida. Então, isso é eliminatória, uma etapa eliminatória. Então, enquanto estuda, enquanto treina a mente, vamos treinar também o físico para não morrer na praia e ter um excelente resultado de prova escrita e acabar sendo eliminado numa prova física. Avaliação psicológica. A gente sabe que tem uma resolução específica, que regulamenta como é que uma avaliação psicológica aparece nos concursos. Então, a gente tem lá qual é o perfil esperado para esse cargo da Marinha. Ele está todo descrito lá no edital, como deve ser. Verificação de documentos e outra etapa importantíssima, prova de títulos. Então, aproveitem para se organizar. Vamos separar a papelada, vamos verificar que está tudo em dia, que está tudo em ordem. Isso vai servir para esse momento e para vários outros. Então, não deixe para cima da hora. Aproveita aí para dar uma verificada se os documentos, inclusive na lista que está lá no edital de quais são as especializações, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que serve como título e que vocês então precisem estar buscando para ter em mãos
quando necessário. Conteúdo programático do atual edital. Ele está dividido em áreas, como sempre foi. A primeira área que aparece aí é legislação. A gente tem código de ética, elaboração de documentos de avaliação psicológica, a resolução 07 de 2003 é a que está em vigor, política para atenção integral e usuário de álcool e outras drogas e ainda proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então, é uma etapa, é uma área do conteúdo programático até que está bastante restrita, pequena, tranquila. Psicologia clínica. A gente tem aí bastante coisa, nada diferente do que já veio sendo cobrado. Então, a gente tem as áreas principais ligadas à psicologia clínica e hospitalar. Então, especificamente, a gente tem as psicoterapias, que são elas, psicoterapia breve, cognitivo-comportamental e psicanálise, principalmente os textos de Freud, psicoterapia de grupos, área de psicodiagnóstico, anamnese, exame psíquico, funções psíquicas e suas alterações, grandes síndromes psiquiátricas, hipótese diagnóstica, classificação e tratamento dos transtornos mentais e do comportamento, fazendo referência aí ao CID-10, e na área da psicologia hospitalar, atuação do psicólogo no hospital e psicossomática, e ainda dependência química, tanto diagnóstico como tratamento, saúde mental e atenção psicossocial. Então, esses são os itens que compõem o conteúdo da psicologia clínica. Psicologia escolar, também está aí bastante pequenininha. Psicologia educação, teorias da aprendizagem e orientação profissional. Psicologia organizacional, já mais extensa também. A gente tem a parte de trabalho e a parte de organizacional propriamente dita. Então, análise do trabalho, recrutamento e seleção, psicometria e testagem psicológica, treinamento e desenvolvimento de pessoas, gestão e avaliação do desempenho humano, liderança e poder, motivação nas organizações, grupos e equipes de trabalho, conflito e negociação, desenvolvimento interpessoal, cultura e clima organizacional, mudança e aprendizagem, o indivíduo e a organização, saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho e saúde mental e trabalho. Então, a gente tem aí os itens de psicologia organizacional. Redação, né, é um item importante, a gente precisa ficar atento. A orientação que aparece no presente edital se trata aí de uma dissertação, né, ela tem que ser uma dissertativa, com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título versará sobre algum assunto considerado de importância pela administração naval. Ela tem que ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o parágrafo, e, no máximo, 30 linhas. E aí, o que a gente pode dizer em relação às provas anteriores da Marinha? Né? A gente já falou aqui para vocês que a Marinha tem uma banca própria. Então, não adianta a gente ficar fazendo uma busca na internet de questões sobre os temas que estão aí colocados no edital, porque a gente vai correr o risco de cair, né, em cobranças e tipos de questões diferentes e que não vão acrescentar para o nosso estudo, pelo contrário, vão acabar nos confundindo. Então, a ideia do estudo por prova na Marinha é buscar as provas anteriores. Então, a gente fez aí uma análise breve das provas da Marinha desde 2012. Importante também, não se trata de edital somente com conteúdo programático. Ele traz, né, no seu corpo a bibliografia. Então, a gente situou aqui os conteúdos programáticos e, obviamente, é preciso que a gente siga a bibliografia que está indicada no edital. Então, em relação às questões, todas as questões da Marinha até agora fazem referência aos autores ou aos documentos em seus enunciados, ou seja, ela situa e pontua que ela quer saber de você aquele conceito, aquela definição, aquela ideia daquele determinado autor ou daquele determinado documento.
Então, mais uma vez, tem que ser um estudo objetivo do tema. Não adianta a gente ficar ampliando, porque a gente vai fugir do foco do estudo para concurso e principalmente ligado à Marinha. Outro ponto importante, as opções de respostas são bastante parecidas com pegadinhas. Então, como é comum nas questões objetivas, tem que se estar atento. São pequenas palavrinhas, são vírgulas, são colocações de frase que tornam aquela afirmativa equivocada e acaba levando a gente ao erro. Então, é uma prova para se estar atento, as pegadinhas acontecem. Então, de novo, o treino tem que ser em cima das provas anteriores, aproveitar bastante isso que está disponível, a gente tá aí, já vai estar no nosso site, no nosso preparatório, que é para exercitar, inclusive, o formato de questões e respostas que aparecem nessas provas. Outro item, vale ler todos os enunciados e opções de resposta com cuidado antes de responder a pergunta. Então, uma completa a outra. Como a gente percebe que existem muitas pegadinhas, também acontece de terem aquelas respostas que induzem ao erro, que te chamam para ela. Se você estiver ansioso, for impulsivo, você vai acabar respondendo de primeira mão e errando a questão. Então, não responda nenhuma alternativa sem ter lido todas as opções. E aqui um ponto importante, a gente sempre coloca nessas provas da Marinha o que vem explícito no edital em relação à bibliografia recomendada. Ou seja, nem todos os autores que são citados nas questões estão presentes na bibliografia recomendada. E acaba aparecendo no edital o seguinte trecho: a bibliografia sugerida não limita nem esgota o tema, serve apenas como orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos. E aí, esse tem sido o enfoque dos últimos anos de provas na Marinha. Esse ano, isso não aparece dessa forma. A gente tem apenas a bibliografia e não bibliografia recomendada ou sugerida, como acontecia nos anos anteriores. Então, o que a gente vai ter que estar atento? Primeiro, a gente vai ter que abarcar toda a bibliografia que está ali sugerida no edital. Só que vocês vão perceber com uma análise mais minuciosa e detalhada do edital que existem alguns conteúdos programáticos que não tem na referência bibliográfica. Por exemplo, psicoterapia breve. Não está lá na bibliografia um livro específico que trate desse tema, mas existe um material específico que vem tratando desse tema nos concursos anteriores da Marinha. Então, a gente vai mantê-los na bibliografia atual, porque está presente no conteúdo programático. Então, o que é importante? Mais uma vez, a bibliografia toda vai ter que ser alcançada no estudo de vocês. E para além da bibliografia que está ali, a gente vai estar atento a se tem algum conteúdo programático que não está abarcado na bibliografia. E aí a gente vai utilizar o que vem sendo cobrado nas últimas provas, certo? E aí a nossa parte, né, enquanto um preparatório para psicólogos que estão em busca de uma vaga em concurso público. Por que fazer um preparatório para a Marinha? Primeiro, porque esse concurso especificamente é um concurso para cargo permanente, ou seja, oficial de carreira. Então, uma vez lá dentro, você tem a sua vida de carreira garantida por um trabalho bem remunerado e na sua área de escolha profissional. O único pré-requisito para esse concurso é o da idade, como a gente já colocou. Tem uma excelente remuneração, que obviamente faz uma diferença importante quando a gente escolhe, né, para se empenhar e para estudar para uma determinada função, carreira ou concurso. A maior parte da bibliografia já foi explorada nos concursos anteriores. Então, a gente tem uma riqueza de material, a gente tem as provas, as questões anteriores, que vão compor aí um material bastante importante de estudo. É uma grande oportunidade o preparatório de assistir videoaulas ministradas por profissionais especialistas de cada tema indicado no edital. Então, para quem já conhece o estudo dirigido PSI, isso não é uma novidade.
E para quem não conhece, é importante ter essa garantia do nosso cuidado em relação a que professores vão estar ministrando determinadas aulas. Então, vocês vão perceber que são pessoas que sabem do que estão falando, que têm uma prática voltada para aquela área, que tem um estudo voltado para aquele tema. E ainda a facilidade, quer dizer, o ter acesso à bibliografia através de um material didático, que também é produzido por nós, que se apresenta como resumos, né, dos textos ou dos livros, e ainda os próprios slides que são ministrados durante as videoaulas. Orientações e dicas que a gente pode dar aí para o estudo de vocês, para esse pontapé inicial. Primeira coisa, leitura detalhada do edital. É grande, é extenso, mas vale a pena. Então, é importantíssimo estar atento à parte documental e a todas as etapas que envolvem o concurso, principalmente em relação às datas também. Atenção à totalidade da prova. Então, a prova objetiva, ela inclui a redação. Não subestimem redação. Exercitem, façam com temas ligados à área, busquem desenvolver um texto dentro do parâmetro, do padrão que foi solicitado, né, com clareza de linguagem, com coerência, com início, meio e fim, de 20 a 30 linhas. Então, exercitem, né, essa função aí da escrita, dê para pessoas lerem, para ver se está coerente, se está clara a linguagem. Isso é um exercício. E a gente, às vezes, como o restante do material específico ele acaba sendo muito extenso, a gente deixa para lá a redação. Mas não façam isso, tá? É uma parte importante aí da prova. Outra dica importante, como a gente já falou, a banca é própria, então vamos nos debruçar ao estudo das provas anteriores. Tá? Isso é importantíssimo. E, para além de tudo isso, tem as apostas individuais, né? Logicamente. Cada pessoa vai poder aí traçar um caminho de acordo com o próprio percurso, com os estudos anteriores que ela tem, com as dificuldades, com as facilidades. De repente, a pessoa tem mais tempo de estudo na psicologia clínica, então ela acaba se dedicando mais à parte organizacional e vice-versa. Então, essa aposta inclui um investimento. A gente está aqui do nosso lado trabalhando para poder oferecer para vocês aulas de qualidade, material didático, abertura para poder discutir questões e dúvidas, e cabe a vocês fazerem essa mesma aposta, esse mesmo investimento. Então, deem uma olhada nesse edital como um todo, na bibliografia, reserve mais tempo para aquele conteúdo que é novo, que vocês nunca tiveram acesso, e conforme as aulas vão acontecendo, assim, já tem bastante material publicado no nosso preparatório, então vai se organizando de acordo com o que já tem, aproveite as aulas, não perca tempo. A gente falou, segunda quinzena de junho, mas a gente tem que aproveitar, a gente tem aí o mês de abril, o mês de maio e parte de junho. Então, quem começa na frente, chega na frente. Aproveitem para já se organizarem em termos de material. E, quanto a isso, fazer um preparatório também te dá uma possibilidade de um controle emocional maior na hora de executar as provas. Por quê? Porque você vai estar mais seguro, você vai estar mais organizado didaticamente. A gente sabe que a pessoa que estuda sozinha, o tempo que ela vai levar, por exemplo, para organizar esse material por conta própria, correr atrás de livro, de artigo, é mais difícil. Então, o preparatório proporciona isso, esse trabalho é nosso. Né? A gente vai correr atrás do material, a gente vai buscar profissionais da área com competência para falar, né? Para explicar para vocês cada tema. Então, isso é importante. Ou seja, quanto mais preparado e confiante está o candidato, mais chances ele tem de manter a tranquilidade e a atenção necessárias para fazer uma boa prova. Então, é isso. O Estudo Dirigido Psi convida vocês, então, para o Preparatório da Marinha 2019. A gente vai se ver aí durante as aulas. Aproveitem, bons estudos!